Continuidade à história da minha conversão. No vídeo anterior eu falei como eu saí de uma protestante desigrejada para uma pessoa que começou a olhar com outros olhos para o catolicismo, né? Se você não viu outro vídeo ou já esqueceu, deixando um brevíssimo resumo, estando eu no fundo do meu poço, com relação às coisas que eu vivia, que eu fazia, que eu ouvia, que eu pensava, que eu sentia, enfim, estando no fundo do poço, conversão do Igor, que se deu antes que a minha, Igor é meu marido, começou a despertar em mim um olhar tipo, epa, existe alguma coisa aí, vamos observar, né? Como eu disse no vídeo anterior, eu já achava que Deus estaria tão chateado comigo, eu já estava tão longe dele, que se olhar para o catolicismo fosse um pecado, seria só um pecado a mais, no meio de tantos pecados que eu já estava ali acumulando, né? Enfim, então o Igor começou uma catequese, vamos assim dizer, fortemente no site do Padre Paulo Ricardo e outras fontes, e eu acabava compartilhando das leituras, dos vídeos dele, já que a gente morava juntos na mesma república, né? E pouco a pouco eu fui sendo catequizada também, mostrando que, na primeira parte das contas, mostrando que o que eu conhecia do catolicismo não era o catolicismo. Nisso, meu coração ele foi se abrindo mais a realmente conhecimento da fé. E aí, só que tiveram dois pontos que foram assim cruciais para eu decidir ser católica, né? Acho que ninguém decide isso da noite pro dia. Acordei, vou ser católica. O primeiro ponto, que é o ponto aqui desse vídeo, foi pelo Padre Paulo Ricardo. O Padre Paulo Ricardo é um padre que tem um site, canal aqui no YouTube, enfim, onde ele faz evangelização. Então ele pega muitos temas e aprofunda muito nesses temas, faz uma catequese, enfim, começando ali do zero. E aí teve um dia, por inspiração divina, eu tava sozinha em casa, né, na República, e eu falei, vou ver o Padre Paulo. E coloquei numa sessão lá do YouTube, acho que de parresias, onde o Padre Paulo pega um tema e num vídeo curto, sei lá, de 10 minutos, assim, em média, ele discorre aquele tema. Outro tema, discorre o tema. Outro tema, discorre o tema. E assim foi passando por temas, até que eu caí num vídeo chamado Abortos Ocultos. No vídeo em questão, o Padre Paulo falava dos malefícios dos anticoncepcionais. Ele chamava atenção à possibilidade de que a combinação dos hormônios dos anticoncepcionais atuais levassem a um microaborto do qual nós não percebêssemos. E aí no vídeo ele coloca fontes, citações, trechos, dos quais eu não quero entrar no mérito agora. A questão que eu quero trazer aqui é de como esse vídeo me mudou, tá? Nesse ponto da minha vida, o Igor já tinha proposto a mim que nós vivêssemos de modo casto. O que isso quer dizer? Nós não éramos casados, nós não tínhamos o direito um sobre o corpo do outro. Além de ter proposto a castidade, ele pediu também para parar de tomar anticoncepcional, por todos os malefícios. Mas eu nunca, não sei, eu falava depois eu paro, daqui a pouco eu penso nisso. E fui empurrando com a barriga por várias semanas, né? Nesse dia específico, em que eu caí nesse vídeo dos abortos ocultos, o Padre Paulo trouxe uma questão para o meu coração. Levantando a possibilidade dos anticoncepcionais levarem a alterações no útero que podem vir a levar a dificuldade do embrião se fixar, naquele momento eu parei e pensei, há quantos meses eu estava tomando anticoncepcional? Se isso for verdade, quantos será que podem ter sido os filhos que foram concebidos em meu ventre, mas não foram gerados até seu término? Será que eu tinha algum filho que eu até desconhecesse sua existência, porque não encontraram no meu útero um ambiente aconchegante e seguro para se desenvolver? E comecei a imaginá-los no céu. E, gente, aquilo me doeu. Era apenas a possibilidade, sim, a possibilidade disso
mexeu comigo. E eu percebi uma coisa importante ali. Eu não queria filhos porque eu não queria ser atrapalhada por ele. E mais, eu não queria que ninguém atrapalhasse minha vida. Gente, quando eu assisti esse vídeo, foi como se uma escama caísse dos meus olhos e me mostrasse que eu achava que eu era boazinha, mas eu não era. Sabe aquela famosa frase, não mato, não roubo, vou pro céu? De fato, eu não matava, eu não roubava. Mas acho que eu não ia também pro céu. Acho que não, tenho certeza também que eu não ia pro céu. E foi a primeira vez que eu percebi que eu não era boazinha de jeito nenhum. Porque eu não xingava ninguém, eu não batia ninguém, eu não ofendia ninguém. Mas no meu coração, eu odiava toda e qualquer pessoa que se opusesse às minhas vontades, que se opusessem aos meus caminhos por mim predestinados. Então, se alguma pessoa tornava alguma coisa difícil na minha vida, putz, que pessoa chata. Se alguma pessoa fazia algo que eu não queria, putz, que pessoa chata. Quantas foram as vezes em que eu deixei os meus amigos de lado porque na hora da farra tava tudo bem, mas quando surgia alguma dificuldade da parte deles, então, não quero me envolver com isso, não quero abraçar os seus problemas. Pra mim, se vira aí. Putz, que pena que você tá com esse problema. Boa sorte. Naquele momento eu comecei a olhar na minha vida e perceber que eu nunca fui amiga de verdade de ninguém. Eu nunca amei ninguém profundamente, porque na hora que a pessoa não estava me agradando, eu também não estava nem aí pra ela. Isso com os meus amigos, isso com os meus colegas, isso com o Igor, né, porque ele era meu namorado, isso com os meus pais, isso com a minha cachorra, tadinha, a bichinha sofreu na minha mão, isso comigo mesma. Enfim, de modo resumido, foi quando o vídeo do Padre Paulo mostrou pra mim quais eram os motivos do qual eu não queria ter filho naquele momento, que eu comecei a perceber que o mesmo motivo que eu não queria ter filhos era o mesmo motivo, era a mesma coisa que me motivava nas minhas relações com outras pessoas. Eu não queria ninguém que atrapalhasse minha vida. De fato, eu começava a criar uma inimizade no meu coração, a criar um ranço com a pessoa, a não gostar dela porque ela não fazia o que eu queria, sabe? Eu era o centro do meu universo, eu era o centro do meu mundo. Quem não estivesse ao redor de mim, reforçando essa minha afirmação, então vai embora. Tchau. E, gente, eu acho que todo mundo, quando se percebe mal, não quer ser mal. Muitas vezes nós somos maus, mas a gente acaba não percebendo por muitos motivos. Mas a questão é que naquele dia eu percebi. Eu percebi que o egoísmo e esse amor próprio desordenado me motivavam tudo na minha vida. Eu não quis, eu não queria ser daquele jeito. Eu vivia aquela vida, de certo modo, sabendo que eu estava errada em alguns pontos, mas eu não sabia que era tão ruim assim. Eu pensava que eu era uma pessoa boazinha, que cometia uns pecados, muitos pecados, mas que beleza, eram só aqueles pecados. Eu não percebia que a maldade, ela não estava só nos meus atos externos, ela estava dentro de mim, no meu coração, na forma com que eu olhava e me relacionava com as pessoas e comigo mesma. Terminei o vídeo do Padre Paulo sobre abortos ocultos. Eu fechei o notebook. Eu olhei pra prateleira e eu vi lá a última caixa de anticoncepcional que eu tava tomando. E eu não podia continuar tomando. Porque continuar tomando seria, de certo modo, continuar a viver a vida egoísta da qual eu tava vivendo. Não só com relação aos possíveis filhos que poderiam vir, como para outras pessoas na minha vida também. Vocês percebem como é que mostrar em mim o sentimento antinatalista que existia a todo custo, pra mim era óbvio. Foi uma frase que eu, infelizmente, cresci ouvindo em diversos meios, né? Filhos, como é que era? Não, gravidez dos males menor. Então, pra mim, filho, criança, era dos males o menor, mas o mal. E vendo um filho como mal, vendo um filho que ia me tirar toda a minha liberdade, todas as minhas vontades, que ia me contradizer como mal, todas as pessoas que também fizessem isso também seriam mal. Eu não podia continuar com esse pensamento de que tudo aquilo que vai contra mim é mal. Parar com o anticoncepcional naquele momento
foi o primeiro passo para parar com essa mentalidade que eu percebi que absurdo aquilo que eu estava pensando. E sim, parar com a possibilidade de continuar cometendo pequenos abortos em meu ventre. Essa é uma questão que está muito aberta ainda no meio científico, sabe? Você não consegue achar uma resposta fechada com todas as evidências se ocorre ou não ocorre um pequeno aborto. E por favor, quando fala de evidências científicas, não é um site mequetrefe que você abre no Google, primeira página, ok? A questão é muito profunda e por isso que eu não quero abordá-la aqui nesse vídeo. Mas a questão que me levantou, aquilo que me motivou, aquilo que me tocou naquele começo de 2015 existe uma possibilidade. E eu não quero abraçar essa possibilidade. E esse foi o primeiro ponto, sabe? Que me levou a olhar o catolicismo de uma forma menos passiva, né? Porque até então estava só assistindo pelo Igor, e de uma forma mais ativa. Eu percebi que o catolicismo era uma religião da qual eu ia lá na igreja de domingo e ia sentir um quentinho no coração e voltar para casa. Da qual ela fosse me trazer apenas sei lá, uma certeza de que Deus me ama e apenas isso. Eu percebi que ali tinha alguma coisa que ia me mudar no meu mais interno, sabe? Que ia me fazer mais do que ser externamente feliz, mas ia me fazer feliz ao ponto de mudar muita coisa em mim que precisava ser mudada. Eu percebi que era um caminho árduo e longo que me esperava ali, mas que ia trazer mudanças efetivas. Não ia me fazer levar a práticas externas que fossem, né, ser bonitinhas. Aquilo ia mudar, ia me mudar para melhor. E foi aí que eu comecei então a ouvir o Padre Paulo e ler o Padre Paulo, entre outras coisas, mas fortemente o Padre Paulo, para começar a minha catequese, né? E ela vai se dar aí por muitas semanas. O ponto onde eu decido efetivamente ser católica, ele se dá numa experiência com Nossa Senhora que fica pro próximo vídeo, tá? Mas saibam que o que acontece aí por muitas e muitas semanas é que eu vou aprofundando na fé católica com o Padre Paulo e entendendo diversos pontos da fé. O que pode e o que não pode. Se não pode, por que não pode? Se tem que fazer, por que tem que fazer? O que é isso na realidade? O que isso muda em mim efetivamente? Enfim, nesse momento eu tava andando em direção à minha decisão final de ser católica para a vida inteira, independente das consequências. Até o próximo vídeo, então, onde eu contarei um pouco da chave final, do passo final.